Gurizada, boa tarde, dia 2 de fevereiro, né, segundo dia do mês aí, trazendo um pouco sobre análise esportiva para vocês que fazem apostas, né, e trabalham com trade esportivo, para estar de alguma forma aí ah, tentando trazer uma segunda opinião para vocês estarem executando os melhores métodos e estarem fazendo aí as melhores apostas, sempre visando, né, obviamente, aprender um pouco mais sobre futebol e tá cada vez lucrando mais aí nesse meio. Então, ontem não tivemos muitos jogos, tivemos apenas dois jogos. Hoje também eu já adianto que é um dia que não tem muitos jogos de futebol importantes, né? Digamos assim, que são os que eu costumo comentar aqui nos vídeos. Então, provavelmente vai ser um vídeo um pouco mais rápido do que geralmente é, mas estamos aqui para estar dando esse feedback aqui, comentar um pouco sobre essa terça-feira. Ontem tivemos aqui Real Betis contra o Osasuna. Esse foi um jogo que eu marquei não por ser um jogo ótimo, algo do tipo, mas que como era um jogo onde eu achei uma odd bem boa aqui do Real Betis, a próxima 1.8, é um jogo que eu marquei e comentei no vídeo de ontem que era um jogo bom para estar centrando aqui a favor do Real Betis. A partida ela acabou sendo somente 1-0, né? Porém, como vocês escutaram de mim ontem, o Osasuna era uma equipe da parte de baixo aqui da tabela e o Real Betis já mostrou em outras partidas que tem time para bater de frente para ganhar esse tipo de partida, né, onde conquistar os 3 pontos é muito importante. Então, pegando esse retrospecto e entendendo esse contexto, o Real Betis ele largava aqui em vantagem e tendo uma odd teoricamente até alta e boa para se trabalhar individualmente, ainda mais que o dia de ontem foi um dia sem muitos jogos, ou seja, era importante estar pegando odds um pouco mais altas para estar conseguindo trabalhar individualmente, já que montar cruzadas múltiplas era um pouco difícil. Então esse 1.8 aqui a favor do Real Betis era uma ótima odd, principalmente depois do jogo contra o Real Sociedad, que o Real Betis bateu ali de frente e mostrou que não é um time assim da parte de baixo, é um time que pode se brigar aqui pela parte de cima e que vai estar tirando pontos aqui de times da parte inferior da tabela, como é o caso do Osasuna. Então 1-0 Real Betis, aqui já um jogo muito bom aí para quem pegou essa leitura. Tivemos também na parte da noite Sport contra Flamengo, né, o jogo que faltava aqui da 13ª rodada. Hoje iremos ter mais um jogo aí, mas que eu vou estar comentando mais para frente no vídeo. E como vocês podem ver, o Flamengo venceu por 3-0, começou muito bem a partida, já fazendo dois gols em menos de 20 minutos, né? Isso já deu uma boa tranquilidade tanto para quem entrou a favor do Flamengo quanto para quem estava assistindo aí o jogo e é torcedor da equipe carioca. O Flamengo estava com uma odd próxima a 1.4, né, antes da partida. Era uma odd que eu até comentei no vídeo de ontem que tinha que tomar um pouco de cuidado pelo contexto do jogo, ou seja, o Sport era uma equipe que é o primeiro aqui fora da zona de rebaixamento, ou seja, precisa aí jogo a jogo estar brigando e lutando para conquistar nem que seja um ponto, principalmente partidas difíceis, como seria essa contra o Flamengo. Então eu comentei para vocês não se atirarem com tudo nessa odd de 1.4 do Flamengo, e daqui a pouco o esporte está oferecendo algum tipo de resistência, algum tipo de dificuldade para a equipe do Flamengo. Como vocês podem ver, não foi o que aconteceu. O Flamengo até que conseguiu dominar a partida e ganhar de maneira bem fácil, é o que eu sempre falo. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Então, se jogar tudo aquilo que tem, tudo aquilo que pode, o Flamengo vai ser favorito em todos os jogos, né? Não tem nenhum time brasileiro, até mesmo o Internacional que lidera o campeonato, quando bater de frente com o Flamengo no jogo ali da penúltima rodada, não vai ser o favorito, porque o Flamengo ele tem mais elenco, está embalando, está cada vez ali mais vivo na briga pelo título com o Internacional, então provavelmente essa disputa aqui entre Inter e Flamengo vai durar até o final. Então, tem que respeitar aí a equipe do Flamengo, por mais que tenha aí altos e baixos, é uma equipe que vai sempre estar ali um passo à frente das demais. Então, aqui 3-0 Flamengo, para quem pegou daqui a pouco até mesmo o over 2,5 aqui esperando que pelo menos o Flamengo fosse conseguir aí marcar os seus gols, acabou também se dando bem na partida. Então esses foram os únicos jogos assim com um pouco mais de qualidade, digamos assim, do dia de ontem. Tiveram alguns jogos aqui do campeonato
português, mas sem muitas surpresas. O Sporting ganhou do Benfica, né? O Sporting que desde o início da competição é primeiro colocado, então também é um time que sempre vai ser favorito. O Porto também ganhou aqui por 2-0, né? O problema do campeonato português que eu não comento muito é que são poucos os jogos que são bons e os que realmente tem algum time ali que se destaca um pouco mais, como foi esse caso aqui do Porto contra o Rio Ave, a odd é sempre muito baixa. E como eu não acompanho muito o campeonato português, eu prefiro me abster, porque às vezes a gente iria precisar entrar em mercados alternativos, como o mercado de gols e tudo mais, e daí eu já não conheço muito bem o comportamento desses times aqui portugueses. Então, agora passando para o dia de hoje, aqui terça-feira, teremos aqui alguns jogos, principalmente da Premier League. Teremos esse Sheffield contra o West Brom. Aqui é um jogo onde eu particularmente passaria, porque são times da parte de baixo da tabela, os dois últimos colocados. Porém, a única dica que eu dou para vocês é que nas últimas partidas o Sheffield ele jogou mais do que vinha jogando toda a outra temporada. Eu já comentei até várias vezes que o Sheffield é uma daquelas equipes que se fizer um campeonato de todos os times da Europa juntos, o Sheffield mesmo assim provavelmente vai ser o último colocado. Então é um time com muitos problemas de performance, de qualidade. Porém, enquanto o Manchester United conseguiu vencer por 2-1, enquanto o Manchester City acabou perdendo apenas de 1-0, se eu não me engano. Então mostrou uma certa evolução só de estar ali conseguindo disputar frente a frente com esses times. Já vale aqui, daqui a pouco, até ficar de olho nessa odd próxima 2x aqui do Sheffield, ainda mais que o seu adversário é o West Brom, ou seja, um time ali do mesmo nível, então talvez essa moral que o Sheffield tenha ganho aí pelos últimos dois jogos possa trazer aí um padrão a favor do Sheffield. Então fiquem de olho aqui nessa odd próxima 2x a favor da equipe da casa. Teremos também Wolverhampton contra Arsenal. Aqui é um duelo entre um time que melhorou bastante, vem de uma boa fase, contra um time que piorou muito e vem de uma má fase. Então é meio que opostos, né? Por mais que o Wolverhampton ainda vá jogar em casa, eu acho que pela evolução do Arsenal e por eles entenderem que agora é muito importante estar somando o máximo de pontos, eu acho que o Arsenal é um pouco favorito nessa partida, né? O Wolverhampton recentemente acabou fazendo uma partida onde eu até achava que ele tinha chance de vencer por ter mais time, porém a má fase acabou mostrando que não, que foi esse jogo contra o Crystal Palace, que ele acabou perdendo por 1-0. Então eu acho que o Arsenal ele larga um pouco na frente nesse confronto, porém para essa partida tomem cuidado um pouco aqui com o mercado de dupla hipótese, porque talvez proteger esse jogo em Arsenal ou em empate seja uma boa estratégia aí para estar se prevenindo daqui a pouco de uma possível zebra aí do Wolverhampton, talvez afastando essa zica ou algo do tipo, né? Também fiquem atentos daqui a pouco a esse ambos marcam, tendo em vista que são times que têm capacidade de marcar gols, por mais que o Wolverhampton esteja numa má fase, é um time que vai jogar em casa e que pode sim estar fazendo daqui a pouco pelo menos um gol, mesmo que perca daqui a pouco por 2-1, 3-1, enfim. Tem capacidade de estar fazendo gols, então daqui a pouco esse ambos marcam aqui a 2x seja uma odd também interessante para estar dando uma pimentada aqui em relação a esse jogo. Teremos também Manchester United contra Southampton. Particularmente eu sou um cara que gosto bastante da equipe do Southampton. Acho que por muitos jogos aqui jogou até um futebol a mais do que poderia, digamos assim. Só que nesse caso vai enfrentar uma das melhores equipes da competição, que é o Manchester United. Por mais que tenha perdido aquela partida contra o Sheffield e tenha empatado recentemente contra o Arsenal, é um time que ainda larga na frente na maioria dos jogos, né? Tem aqui um elenco, principalmente na parte ofensiva, muito forte aqui com o Pogba, Bruno Fernandes, o próprio Rashford aí. Então é um time que tem qualidade suficiente para estar ganhando as suas partidas, principalmente jogando em casa aí contra a equipe do Southampton. Eu acho que ainda essa odd ela tá bem justa, digamos assim. Então para quem quer tá trabalhando nesse jogo, talvez esse 1.40 a favor do Manchester United ou daqui a pouco até um over 2,5 aqui, esperando que o Manchester United vai para cima, né, para descontar esses últimos dois jogos que acabou não saindo com a vitória, pode ser aí uma aposta indicada. Teremos também aqui Newcastle contra Crystal Palace. Esse aqui é um duelo que particularmente eu acho até pior do que esse Sheffield e West Brom, porque esse Sheffield e West Brom pelo menos dá para pegar aquela odd ali a favor do Sheffield, entendendo que está dando uma melhorada em termos de performance. Agora esse Newcastle contra Crystal Palace é um duelo assim de times que lutam para ver quem joga pior as suas partidas, né? Eu particularmente não vejo um padrão
de nenhum dos times aqui como favorito. Então eu particularmente iria mais para o mercado de gols aqui nessa partida. Eu acho que pode ser um jogo onde as duas equipes possam estar batendo na parede uma da outra sem conseguir grandes coisas. Então daqui a pouco está trabalhando esse under de gols, under 2,5 a 1,62. Pode estar até sendo interessante aí, esperando um jogo que, caso vá ocorrer gol, seja ali um ou dois gols, nada muito acima disso. Mas para quem não se sente muito seguro, essa é uma das partidas que pode deixar de fora aí do dia de hoje. Como eu já falei recentemente em outros vídeos, às vezes é melhor a gente trabalhar poucos jogos ou daqui a pouco até esquipar um dia aí de aposta, do que daqui a pouco estar forçando a barra e trabalhando em jogos ruins ou em campeonatos muito fracos. E só por apostar, né, por querer, né, por não conseguir, não dar os cliques ali nas partidas, e daí muitas vezes isso é a única coisa que nos traz prejuízo. Teremos também aqui uma partida que eu deixei marcado da Copa del Rey, né, que é uma Copa lá da Espanha, quarta de final. O Sevilla vai enfrentar o time do Almeria. O Sevilla, que é um dos melhores times da Espanha, né, e é sempre bom pegar ali uma odd a favor do Sevilla, pelo menos ali começando em 1,5, né. Eu abri aqui até a página do Almeria, porque o Almeria, como vocês veem aqui, ele disputa a La Liga 2, ou seja, é um time de segunda divisão. Ou seja, é um dos quatro melhores times da Espanha, né, no caso o Sevilla, contra um time da segunda divisão, no caso o Almeria. Então, é um jogo onde o Sevilla é muito favorito, como geralmente é nos seus jogos, ainda mais nesse contexto, enfrentando um time bem inferior. Óbvio que tem que tomar um pouco de cuidado, a gente já viu em outras Copas aí times de primeira divisão perdendo para times de terceira divisão, né? Aconteceu com o Real Madrid, enfim. Às vezes os times eles acabam não entrando com tanta expectativa para esses jogos de Copas e acabam deixando a desejar, às vezes até jogando com desfalques, com time reserva, enfim. Porém, como essa odd ainda está ali num valor agradável, esse 1,5 aqui a favor do Sevilha ainda é bem justo. Então, quem quer entrar aqui 1,5 Sevilha para ganhar, uh, eu acho bem tranquilo. Quem daqui a pouco quer até arriscar um pouquinho mais e entrar que o Sevilha já vai estar ganhando no primeiro tempo, né, esperando já um Sevilha bem dominante nessa partida, que eu acho que particularmente é o que vai acontecer. Eu consigo facilmente analisar que o Sevilha ganhando de 3, 4-0. Então também aqui a próxima 2x é uma odd bem boa para essa partida, ou daqui a pouco Sevilha -1, -2, né? Realmente esperando aí um Sevilha bem dominante. A não ser que antes da partida vocês, quando sair a escalação, vocês vejam que realmente o Sevilha daqui a pouco está com muitos desfalques ou jogando com o time reserva, algo do tipo. Aí, obviamente, essas apostas um pouco mais arriscadas perdem um pouco de valor. Agora, o Sevilha para ganhar a partida, mesmo que jogue ali com um time reserva, algo do tipo, ainda é uma equipe bem superior, né, à equipe do Almeria. Teremos também esse jogo aqui muito bom de Inter de Milão contra a Juventus, semifinal da Copa da Itália. Nós já tivemos essa partida pelo campeonato italiano recentemente. Na verdade, minto, foi pela Copa da Itália aqui que. Não, não, foi pelo campeonato italiano aqui, desculpa. Pelo campeonato italiano, a Inter já enfrentou a equipe da Juventus, ganhou de 2-0. Como eu já falei, a Inter de Milão é uma equipe que, além de estar numa boa fase, é uma equipe que em jogos mais fortes, mais pegados, costuma dar uma crescida, né? Mostrou isso contra a Juventus, já mostrou isso contra o Milan. Ou seja, é uma equipe que tem um elenco ali com jogadores muito importantes, como o Lautaro, o Sanches, né? São jogadores aí fundamentais para a equipe e são jogadores aí que vem levando a Inter de Milão a ganhar esse tipo de jogo. Óbvio que do outro lado a gente tem uma Juventus aí com Cristiano Ronaldo, né, que é sempre muito decisivo, principalmente em mata-mata. Porém, eu ainda acho que a Inter de Milão, por esse retrospecto, sai um pouco na frente. Eu acredito que essa pequena vantagem que o mercado, inclusive, está dando para a Inter de Milão seja em relação a isso, né? Da Inter de Milão já ter ganho da Juventus recentemente, né, numa situação parecida, e de ter ganho também do Milan, que é uma grande equipe da Itália. Então, talvez esse retrospecto dê aí um pouco de vantagem
para Inter de Milão. Então, quem daqui a pouco vai trabalhar esse jogo, algo aí relacionado a Inter de Milão, obviamente sem apostar em goleado ou algo do tipo, acho que vai ser sim um jogo muito pegado, mas quem ainda acredita aí um pouco mais no favoritismo da Inter de Milão pelos últimos jogos, a 2.4 aqui é uma boa odd, ou daqui a pouco quem quer pegar aqui pelo menos esse draw no bet a 1.73, ainda é uma boa odd para se trabalhar aqui nesse jogo individualmente. Teremos também uma partida aqui da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras contra Botafogo. Eu não sei qual escalação que o Palmeiras vai colocar para esse jogo. O Palmeiras que recentemente ganhou a Libertadores, ou seja, pode ser que poupe alguns jogadores por causa desse desgaste, né, recente e pelo fato do Palmeiras já estar garantido na Libertadores e não brigar por coisas maiores aqui no campeonato. Então talvez essas últimas rodadas sirvam mais para o Palmeiras se preparar para a final da Copa do Brasil do que para estar entrando com força máxima como entraria em outras situações. Porém, do outro lado a gente tem um Botafogo que está há muitos jogos sofrendo com a derrota. É um dos piores times aqui do campeonato, tanto em tabela quanto em performance. É aquele tipo de time que a gente vê numa situação horrível, que a gente espera que vá ter algum tipo de reação. Só que ao assistir qualquer jogo do Botafogo, a gente vê que não tem chance mesmo. O Botafogo já está muito perto aí do rebaixamento, vem fazendo um dos piores campeonatos aí dos últimos tempos, né, de um time ainda mais do tamanho do Botafogo. E provavelmente, mesmo com um time misto ou algo do tipo, eu ainda acho que o Palmeiras tem condição de bater de frente e de até ganhar a partida. Tanto é que, mesmo sem saber se vai utilizar o time titular, a odd do Botafogo aqui está próxima a 1.7, né? Então isso mostra a fragilidade, principalmente do adversário. Então, quem quer trabalhar esse jogo não tem como eu chegar aqui para vocês dizer que o Botafogo vai bater de frente, sendo que nas outras 32 rodadas não foi o que o Botafogo fez, né? Então, cogitar daqui a pouco um empate ou até mesmo a vitória do Botafogo é algo que seria muito dar um tiro no escuro, né? E não é isso que a gente tenta fazer aqui na aposta no trade esportivo, né? Não é lidar com a sorte, sim com a análise, né? Com o conhecimento daquilo que a gente está apostando, que a gente está trabalhando. Então, em relação a isso, obviamente, o Palmeiras é favorito. A 1.7 aqui é uma boa odd para estar se trabalhando, né? Não acredito em outros mercados aqui, não dá para saber se daqui a pouco o Palmeiras vai entrar um pouco mais fraco, daqui a pouco com força total para golear o Botafogo ou algo do tipo, então não dá para saber se vai ser um jogo over ou under, né? Seria mais uma vez, como eu falei, um tiro no escuro. Então, o único mercado mesmo que eu consigo ver aqui que tem um sentido é o mercado aqui a favor do Palmeiras, por entender que é um time superior ao Botafogo e principalmente por se tratar do Botafogo, mesmo o Palmeiras entrando daqui a pouco com diversos desfalques, eu ainda acho que tem condições de bater de frente, como bateu, por exemplo, contra o Vasco, que é um time superior ao Botafogo e que mesmo assim não conseguiu ganhar de um time reserva do Palmeiras, né? Então isso mostra a diversidade do elenco do Palmeiras em conseguir, mesmo com o time reserva, o time misto, bater de frente, principalmente com os times da parte de baixo da competição, o que é potencializado ao ver que o Palmeiras vai enfrentar não só um time da parte de baixo, como o último colocado e o que pior joga nas últimas rodadas aí, que é o Botafogo. Então, basicamente é isso. Como eu falei, não teremos aí muitos jogos, né, no dia de hoje, então a gente tem que estar trabalhando aí com sabedoria os jogos que tem. Espero que de alguma forma eu tenha conseguido dar alguma dica, né, algum caminho para vocês estarem trilhando aí no dia de hoje. Desejo a vocês muito lucro aí nas apostas e trades de vocês. Se vocês conseguiram tirar algo desse vídeo, peço que deixe o like e se inscreva no canal, né? Eu já estou aí há um pouco mais de um mês fazendo esses vídeos, tentando ao máximo e estar ajudando vocês nesse cenário, já que eu, antes de fazer os vídeos, eu acompanhava vídeos de outras pessoas, então eu sei o quão importante às vezes é a gente pegar uma segunda opinião, uma análise de fora para estar cada vez melhorando e deixando mais aguçado aí a nossa análise e as nossas apostas. Então é isso aí, que vocês tenham uma boa terça-feira e abraço.